Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para você. Bom dia, você que está ligado aqui no Acorda Vascaíno, nesse sabadão, dia 10 de setembro de 2022. Oferecimento da 1xBet. 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Você tem a aposta dobrada, podendo fazer a sua aposta, aproveitando aí os jogos do final de semana. Você usa a palavra Ave Mais e você dobra a sua aposta. Primeiro comentário tem um link. E nesse link você consegue fazer o seu cadastro e fazer a sua aposta. E você tem uma certeza, viu? Se você ganhar, a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria que participa aí de grandes competições, patrocinando clubes e campeonatos. Volta e meia você vê uma plaquinha da 1xBet espalhada aí pelo mundo. 1xBet, parceira aqui do canal Ave Mais. O Vasco encerra hoje a sua preparação para o jogo de domingo contra o Grêmio Porto-Alegrense. Um jogo importante que o Vasco precisa vencer, precisa somar pontos, precisa ter, acima de tudo, uma postura diferente daquela que vem tendo nos últimos jogos. Afinal, o time treinado pelos então treinadores Maurício Souza e Emílio Faro não vinham jogando um futebol condizente. São 18 rodadas que o Vasco, mesmo assim, patina, mas não consegue ser ultrapassado. A rodada de hoje é uma rodada importante porque começa com um jogo emblemático, em que o Londrina vai enfrentar a Chapecoense e vai ter aí uma torcida enorme contra. Porque se vencer a Chape, bota pressão em cima do Vasco e bota pressão também em cima do Grêmio, porque o Grêmio tem 45, na verdade 47, o Vasco tem 45 e o Londrina iria a preocupantes 44, botando uma pressão, já que o Vasco tem esse jogo com o Grêmio. Se o Grêmio vencer, distancia, vai a 48, mas se por um acaso o Vasco vencer, coloca o Grêmio nesse bolo e o Vasco fica um pouco mais tranquilo, mantém os 4 pontos. Mas de qualquer forma, a gente tem que esperar o que vai acontecer nesse jogo, mas independente disso, a gente espera que o Vasco tenha uma postura diferente. Afinal, os últimos jogos fora de casa têm sido uma vergonha. O time não tem tido postura, o time não tem jogado futebol, como foi em Brusque, um resultado pífio. O Brusque que conseguiu ontem perder para o lanterna do campeonato, que é o Náutico. Tudo bem que o jogo foi em Recife, mas é inadmissível que o Vasco jogue como jogou em Brusque, jogue como jogou, por exemplo, em Maceió. A Bahia até teve momentos, mas também foi uma presa fácil, não conseguiu fazer nem cosquinha no Bahia. Então a gente espera que, mesmo que com pouco tempo, com uma semana, o Jorginho possa dar, primeiro, arrumação ao time, colocar as peças nos seus devidos lugares, coisa que o Vasco não conseguia fazer. A gente viu em Brusque, por exemplo, coisas que são incríveis, que um treinador na beira do campo, como Emílio Faro, não tenha visto. Que o lateral direito, Matheus Ribeiro, matava a bola e os meias estavam afastados, longe. Ninguém vinha buscar a bola, ninguém fazia um jogo curto, ninguém fazia 1-2. O Quinteiro dominava a bola, ele não tinha opção, então ele tinha que dar um bicão para frente, porque os volantes não vinham buscar. Os jogadores se escondendo do jogo. Então a gente espera que isso possa, de alguma maneira, mudar. A gente vai ter, com certeza, a volta do Nenê, que é um jogador que pode fazer essa função, voltando atrás, apesar dos 41 anos, e de ser um jogador que para o ano que vem não cabe mais, mas é um jogador que nesse momento é muito importante. É bom lembrar que o Nenê, a essa época, no ano passado, foi quando ele chegou, o Vasco teve um momento muito bom, teve um ganho muito bom. E o Vasco conta com o Nenê, talvez não com todas as 10 partidas, mas as partidas mais importantes. Esse jogo é um jogo muito emblemático, e os jogos em casa, que eu acho que o Nenê é importante que ele jogue contra o Náutico, que ele possa jogar contra o Sampaio Corrêa, contra o próprio Londrina, que é um jogo decisivo. Acho que esses jogos são jogos que precisam ter a maioria dos maiores talentos que o Vasco tem. No caso, Alex Teixeira precisa também desflorar, precisa aparecer, precisa botar a cara a tapa, tentar mostrar ao que veio, porque o campeonato vai terminar, ele tem mais 2 meses de contrato e até agora o Alex Teixeira não conseguiu fazer absolutamente nada que fosse capaz de pedirmos aqui a permanência dele. Vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. O Vasco vai ter um clima hostil jogando na casa do Grêmio, que é um adversário grande,
Acho que não vem numa boa fase também. O torcedor do Grêmio, a imprensa gaúcha, muito desconfiada da atuação dos últimos jogos do Grêmio. Mas tem aí uma aura negativa para o Vasco, porque a estreia do Renato é uma estreia que motiva. O Renato é um cara muito querido no Sul, é um cara muito querido no Grêmio, é o maior ídolo da história do Grêmio. E isso pode trazer um ponto favorável à equipe gaúcha. A própria torcida vai para um estádio com aquela expectativa de que o time vai jogar bem, é a mesma coisa que nós estamos sentindo. A gente espera que o Vasco faça uma boa partida sob o comando de um novo treinador. A torcida do Grêmio tem a mesma situação. A gente vê que nos confrontos mais recentes o Vasco tem uma desvantagem muito grande, o Vasco perdeu muita força, aliás, é algo que eu percebo muito nos últimos anos, como o Vasco perdeu aí, ficou defasado em relação a confrontos diretos. Eu me lembro aí nos últimos anos com o Corinthians, o Vasco não ganhava do Corinthians há muitos anos, ficou muito tempo sem ganhar do Flamengo, entra aí também num viés, não consegue ganhar do Fluminense, coisa que era comum, o Vasco vinha ganhando do Fluminense, de repente parou. Então é preocupante, o Vasco precisa voltar a ser protagonista, e acho que a palavra que foi falada ontem pelo Rodrigo, zagueiro que esteve conosco no Avenues à noite, foi muito importante, porque o Rodrigo colocou uma situação que a gente precisa se preocupar, porque esse grupo do Vasco, é claro, está sempre sob pressão, mas não está vivendo uma pressão de repente sair de um G4 ou ficar por um ponto. E aí, como é que esse grupo vai absorver isso? E aí, nessas horas, é importante que os veteranos possam absorver. Não dá para que os veteranos percam a cabeça. O Vasco tem o Léo Matos, o Vasco tem o Edmar, o Vasco tem o Conceição, o Vasco tem o próprio Thiago Rodrigues, tem Nenê, tem Alex Teixeira, e esses caras precisam dar um equilíbrio a jogadores mais novos, como Yuri, como Andrei Santos, como Marlon, como Figueiredo, eventualmente, que possa jogar, porque esses meninos vão precisar desse respaldo. Não dá para a gente ter como protagonista sempre um garoto de 18 anos como o Andrei, que no jogo de amanhã vai ser muito marcado, vai ser muito combatido e vai ter uma pressão muito grande. É certo que o Vasco vai jogar num campo bom. A Arena do Grêmio é um campo muito bom, tem um gramado muito bom, tem uma estrutura boa de desenvolvimento de trabalho, mas é bom lembrar que o Vasco jogou também num campo mundialista que foi o estádio da Fonte Nova e não jogou rigorosamente nada. Eu acho que essa questão de campo ela é importante, mas não é o fundamental. Da mesma forma como se questiona a questão da indicação do Rodrigo Arizo para o VAR e do Klaus para a arbitragem, claro que a arbitragem é o que preocupa demais o Vasco. O Vasco ele vem sendo e sempre é historicamente muito prejudicado pelos homens de preto. Mas o Vasco precisa jogar bola. Não dá para você argumentar que a arbitragem prejudicou quando você não consegue dar um chute no gol. Não dá para você achar que o Klaus, que é um árbitro mundialista, vai prejudicar o Vasco numa atuação quando a gente vê nitidamente que o time não consegue. Sábado, por exemplo, no jogo com o Brusque, o Wilton Pereira Sampaio, que também é um árbitro que vai à Copa do Mundo, anulou um gol do Alex Teixeira, segundo uma nova regra, que eu achei que não foi. Eu acho que a bola involuntariamente pode ter corrido pelo braço do Alex Teixeira, mas não dá pra gente pensar, não, o Wilton Pereira Sampaio fez isso de sacanagem com o Vasco. Eu não acho. Eu acho que falta competência, porque aí você dá um chute no gol apenas. O Alex Teixeira até fez um segundo gol, mas completamente impedido. Então, eu acho que a gente precisa abstrair essas situações. O gramado não é bom, o árbitro é ruim. Eu acho que a gente tem que cuidar do nosso umbigo. O Vasco precisa jogar bola, e acho que tem que ter uma postura importante, de boa marcação, de boa postura em campo, de posicionamento, porque o empate não é ruim em Porto Alegre, muito pelo contrário, o empate é um ótimo resultado. Marcar firme, marcar e procurar ter uma saída de bola, ter uma velocidade. Eu acho que o Alex Teixeira, junto com o Nenê, podem ajudar o Vasco, podem fazer o Vasco chegar. O Grêmio é um adversário pesado. O Vasco fez um jogo noturno aqui em São Januário muito bom. Foi um 0-0 que eu disse à época que eu fiquei assim feliz pela atuação do Vasco. Foi um time guerreiro, foi um time que jogou em cima. Tem um lance emblemático do Palácios no último minuto, que o Palácios perde um gol e ele desaba, porque é um lance lindo, ainda mais porque ele foi jogador do Inter, estaria dando a vitória ao Vasco, a bola bate no travessão. Então, acho que o Vasco precisa competir. O Grêmio é um time que pode não estar vivendo uma fase boa, vai colocar todos os seus veteranos para jogar. Diogo Barbosa vai jogar o Edilson, vai jogar o Jeromel, Diego Souza, o Lucas Leiva tem chance de jogar também, mas tem alguns jogadores mais jovens, bons, o Campaz, o Vila Sante, o próprio Biel, que é muito bom atacante rápido. Então é um jogo que o Vasco precisa competir.
Precisa ser agredido, como vai ser, mas precisa agredir também. Não pode ficar como o pugilista que fica nas cordas, só levando porrada, 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 porque uma hora ele recebe um gancho e cai. Então, eu acho que o Vasco precisa ter uma postura, e é isso que eu espero muito do Vasco com o Jorginho. Um time mais corajoso, como ele disse na coletiva, um time com uma postura mais confiante. Vai jogar futebol, bota a bola no chão. O gramado é o mesmo, os adversários são 11 do outro lado, a bola é a mesma, não tem grande diferença. A torcida não entra em campo, precisa jogar futebol, e você jogando futebol, você até intimida um pouco o torcedor. Então eu acho que o Vasco precisa jogar bola, precisa estar minimamente organizado. Eu espero muito que o Jorginho ajuste a defesa, ajuste essa marcação, precisa dar um posicionamento melhor aos seus jogadores, para que o Vasco possa, com a bola no pé, saber jogar, saber rolar a bola, fazer o jogo andar um pouco, porque eu acho que aí o Vasco vai ter uma condição boa de conseguir um bom resultado. Se não conseguir um bom resultado, dependendo do resultado de hoje, vai para a pressão no jogo com o Náutico. Mas aí tem que ganhar. O Náutico é um adversário perigoso, o Londrina vai pegar adversários difíceis, mas é bom lembrar que o Vasco vai pegar o Londrina jogando em São Januário, e aí é um jogo decisivo, é um jogo de 6 pontos, que o Vasco elimina um adversário direto, como já o fez com o Tombense, como já o fez com o CRB. Enfim, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas eu estou confiante na maneira como o Vasco vai entrar. Na verdade, mais do que confiante, eu estou curioso para ver a postura, até que ponto uma mudança de treinador, que geralmente é sempre boa no primeiro jogo, vai influenciar no time. Mas bom lembrar que o outro lado também. O Renato é um estreante no Grêmio, provavelmente o Grêmio vai mudar a sua postura. Então é um jogo grande, é um jogo de características de Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente espera que os jogadores do Vasco possam colocar em prática também esse espírito de Série A, de fazer um jogo igual, de fazer um jogo para cima, porque se jogar atrás, se ficar na covardia, provavelmente não vai ganhar mais um jogo fora de casa, ou não vai nem somar ponto fora de casa. Mas vamos ver, Mazará hoje Londrina, de repente o Londrina já facilita pra gente, consegue um empatezinho com a Chape, quem sabe a Chape não consegue uma vitória, e aí já complica, e aí o Londrina já fica, de repente, 4 pontos, mantém, ou então 3 pontos atrás, e a gente tem mais tranquilidade para jogar contra o Grêmio e poder conseguir um bom resultado em Porto Alegre. Está tudo desenhado para o Vasco fazer um bom jogo, está tudo desenhado para o Vasco se classificar. Agora depende dos jogadores realmente demonstrarem alguma coisa, mostrarem força, e o Jorginho ter conseguido, e eu acho que ele consegue, porque ele é um bom treinador, é um cara experiente, que está acostumado a esse tipo de desafio. Eu acho que o Vasco consegue um bom resultado jogando em Porto Alegre. Boa sorte ao Jorginho, boa sorte aos jogadores, que o Vasco consiga, pelo menos, dar essa esperança ao torcedor, que a gente está meio desesperançoso pelo que o time faz fora de campo. E como são 5 jogos fora, 5 jogos em casa, está na hora do fora de casa somar ponto, como o Vasco fez com o Criciúma, como o Vasco fez contra o Náutico. O Vasco precisa somar ponto fora de casa, precisa ter capacidade de conseguir resultados. E eu acho que, mesmo sendo um jogo contra um time grande, um time de camisa, eu acho que o Vasco tem condição de conseguir isso. Ok? Mais tarde a gente vai estar no canal Atenção Vascaínos, no Arquibancada do AV com o Emerson Rocha. E daqui a pouco tem o Jean Faísca do canal Atenção Vascaínos. Eu peço a você que curta esse vídeo, que você compartilhe os links para que mais vascaínos possam ver o Acorda Vascaíno, que eu faço sempre com muito carinho, toda manhã, aqui no canal AV+. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Tchau.